Capítulo 4. Princípio vital. Seres orgânicos e inorgânicos. Os seres orgânicos são os que têm em si uma fonte de atividade íntima que lhes dá a vida. Nascem, crescem, reproduzem-se e morrem. São providos de órgãos especiais para a execução dos diferentes atos da vida e que são apropriados às suas necessidades para a sua conservação. Destes fazem parte os homens, os animais e as plantas. Os seres inorgânicos são todos aqueles que não possuem vitalidade, nem movimentos próprios e que são formados apenas pela agregação da matéria. Assim, são os minerais, a água, o ar, etc. A questão 60. A força que une os elementos da matéria nos corpos orgânicos e nos corpos inorgânicos é a mesma? Sim, a lei de atração é a mesma para todos. 61. Há diferença entre a matéria dos corpos orgânicos e a dos corpos inorgânicos? A matéria é sempre a mesma, porém nos corpos orgânicos ela está animalizada. 62. Qual a causa da animalização da matéria? A sua união com o princípio vital. 63. O princípio vital reside num agente particular ou é apenas uma propriedade da matéria organizada? Numa palavra, é um efeito ou uma causa? E outra. A vida é um efeito produzido pela ação de um agente sobre a matéria. Este agente, sem a matéria, não é a vida, assim como a matéria não pode viver sem esse agente. Ele dá a vida a todos os seres que o absorvem e o assimilam. 64. Vimos que o espírito e a matéria são dois elementos constitutivos do universo. O princípio vital forma um terceiro? É certamente um dos elementos necessários à constituição do universo, mas ele próprio tem a sua origem na matéria universal modificada. É um elemento para vós como o oxigênio e o hidrogênio, que entretanto não são elementos primitivos, pois todos procedem de um mesmo princípio. E a linha A parece resultar daí que a vitalidade não tem o seu princípio num agente primitivo distinto, mas numa propriedade especial da matéria universal, devido a certas modificações. É essa a consequência do que dissemos. 65. O princípio vital reside num dos corpos que conhecemos. Ele tem a sua origem no fluido universal. É o que chamais fluido magnético ou fluido elétrico animalizado. Ele é o intermediário, o elo entre o espírito e a matéria. 66. O princípio vital é o mesmo para todos os seres orgânicos? Sim, modificado segundo as espécies. É o que lhes dá o movimento e a atividade, e os distingue da matéria inerte, pois o movimento da matéria não é a vida. Ela recebe este movimento, não o dá. 67. A vitalidade é um atributo permanente do agente vital ou esta vitalidade só se desenvolve pelo funcionamento dos órgãos? Ela só se desenvolve com o corpo. Não dissemos que esse agente sem a matéria não é a vida? É necessária a união de ambos para produzir a vida. A linha A pode dizer-se que a vitalidade se acha em estado latente quando o agente vital não está unido ao corpo. Sim, é isso. O conjunto dos órgãos constitui uma espécie de mecanismo que recebe sua impulsão da atividade íntima ou princípio vital que neles existe. O princípio vital é a força motriz dos corpos orgânicos. Ao mesmo tempo que o agente vital impulsiona os órgãos, a ação dos órgãos entretém e desenvolve a atividade do agente vital, como o atrito desenvolve o calor. A vida e a morte. Questão 68. Qual é a causa da morte nos seres orgânicos? O esgotamento dos órgãos. A linha A. Poder-se-ia comparar a morte à cessação do movimento numa máquina desorganizada? Sim, se a máquina está desajustada, cessa a atividade. Se o corpo está enfermo, a vida se extingue. 69. Por que uma lesão do coração, mais do que a dos outros órgãos, causa a morte? O coração é uma máquina de vida, mas o coração não é o único órgão cuja lesão ocasiona a morte. Ele é apenas uma das peças essenciais. 70. Em que se transforma a matéria e o princípio vital dos seres orgânicos após a sua morte? A matéria inerte se decompõe e forma novos seres. O princípio vital volta à massa. Após a morte do ser orgânico, os elementos dos quais é formado sofrem novas combinações, constituindo novos seres. Estes aurem na fonte universal o princípio da vida e da atividade. Absorvem-no e assimilam-no para o devolver a essa fonte quando deixarem de existir. Os órgãos são impregnados, por assim dizer, de fluido vital.
Esse fluido dá a todas as partes do organismo uma atividade que possibilita o seu interrelacionamento e, em certas lesões, restabelece funções momentaneamente suspensas. Porém, quando os elementos essenciais ao funcionamento dos órgãos estão destruídos ou muito profundamente alterados, o fluido vital é impotente para lhes transmitir o movimento da vida e o ser morre. Os órgãos reagem mais ou menos necessariamente uns sobre os outros. É da harmonia do seu conjunto que resulta a sua ação recíproca. Quando uma causa qualquer destrói esta harmonia, as suas funções cessam, como o movimento de um mecanismo cujas peças essenciais se desarranjaram. Assim como um relógio que com o tempo se gasta ou se quebra por acidente e cuja força motriz é impotente para colocar em movimento. No aparelho elétrico temos uma imagem mais exata da vida e da morte. Este aparelho, como todos os corpos da natureza, contém eletricidade em estado latente. Os fenómenos elétricos apenas se manifestam quando o fluido é colocado em atividade por uma causa especial. Assim, poder-se-ia dizer que o aparelho está vivo. Vindo a cessar a causa da atividade, o fenómeno cessa. O aparelho volta ao estado de inércia. Os corpos orgânicos seriam assim como pilhas ou aparelhos elétricos nos quais a atividade do fluido produz o fenómeno da vida. A cessação dessa atividade produz a morte. A quantidade de fluido vital não é a mesma em todos os seres orgânicos. Ela varia segundo as espécies e não é constante, nem no mesmo indivíduo, nem nos indivíduos da mesma espécie. Há aqueles que estão, por assim dizer, saturados dele, enquanto que outros o possuem apenas numa quantidade suficiente. Daí, para alguns, a vida mais ativa, mas tenaz e, de certa forma, superabundante. A quantidade de fluido vital se esgota. Ela pode tornar-se insuficiente para a manutenção da vida, se não for renovada pela absorção e assimilação das substâncias que o contêm. O fluido vital transmite-se de um indivíduo a um outro indivíduo. Aquele que o possui em maior quantidade pode dá-lo àquele que possui menos e, em certos casos, reacender a vida prestes a extinguir-se. Inteligência e instinto. Questão 71. A inteligência é um atributo do princípio vital? Não, visto que as plantas vivem e não pensam, elas só possuem a vida orgânica. A inteligência e a matéria são independentes, já que um corpo pode viver sem inteligência, mas a inteligência só pode manifestar-se por meio dos órgãos materiais. É necessária a união do espírito para dar inteligência à matéria animalizada. A inteligência é uma faculdade especial própria de algumas classes de seres orgânicos aos quais dá, com o pensamento, a vontade de agir, a consciência da sua existência e da sua individualidade, assim como os meios de estabelecer relações com o mundo exterior e de proverem as suas necessidades. Podem distinguir-se assim, primeiro, os seres inanimados, constituídos unicamente de matéria, sem vitalidade nem inteligência. Os corpos brutos. Segundo, os seres animados que não pensam, formados de matéria e dotados de vitalidade, mas privados de inteligência. Terceira, os seres animados que pensam, formados de matéria, dotados de vitalidade e que possuem ainda um princípio inteligente, que lhes dá a faculdade de pensar. 72. Qual é a fonte da inteligência? Nós o dissemos, a inteligência universal. A linha A, poder-se-ia dizer que cada ser aure uma porção de inteligência da fonte universal e a assimila, como aure e assimila o princípio da vida material? Isto é apenas uma comparação, mas que não é exata, porque a inteligência é uma faculdade própria de cada ser e constitui a sua individualidade moral. Além disso, vós o sabeis, há coisas que não é dado ao homem penetrar e esta, no momento, é uma delas. 73. O instinto é independente da inteligência? Não, precisamente, pois é uma espécie de inteligência. O instinto é uma inteligência não raciocinada. É através dele que todos os seres provêem as suas necessidades. 74. Pode-se demarcar um limite entre o instinto e a inteligência, isto é, precisar onde termina um e onde começa a outra? Não, pois frequentemente eles se confundem. Porém, podem distinguir-se muito bem os atos que advêm do instinto daqueles que derivam da inteligência. 75. É certo dizer que as faculdades instintivas diminuem à medida que crescem as faculdades intelectuais? Não, o instinto existe sempre, mas o homem o despreza. O instinto pode também conduzir ao bem. Ele quase sempre nos guia e, às vezes, com mais segurança do que a razão. Ele nunca se extravia. A linha A, porque a razão nem sempre é a guia infalível. Ela seria infalível se não fosse falseada pela má educação, pelo orgulho e pelo egoísmo. O instinto não raciocina. A razão permite a escolha e dá ao homem o livre-arbítrio.
O instinto é uma inteligência rudimentar que difere da inteligência propriamente dita, pelo fato de as suas manifestações serem quase sempre espontâneas, enquanto que as da inteligência são o resultado de apreciações e de um ato deliberado. O instinto varia nas suas manifestações segundo as espécies e as suas necessidades. Nos seres que têm a consciência e a percepção das coisas exteriores, ele alia-se à inteligência, isto é, à vontade e à liberdade.